Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme. Eu estou muito feliz de estar aqui apresentando hoje. É a minha primeira apresentação como membro do grupo, né? Um grupo que eu estou muito orgulhoso de fazer parte, muito feliz também de ver o trabalho de vocês, tá? E agora estou me sentindo que eu estou postando no LinkedIn. E hoje eu vou apresentar o trabalho que eu vim desenvolvendo nesse começo desse pós-doc. E vocês vão notar que ele é um trabalho um pouco diferente dos que foram apresentados aqui, porque os trabalhos ora teóricos, às vezes teóricos com sabor experimental, e esse é um teórico que não é nem sabor experimental, eles são notas experimentais. Tá? É um trabalho que ele nasce de uma motivação muito experimental, né? Alguns experimentos no começo dos anos 2022, no começo dos anos 2020, eles usaram pinça-óticas para armadilhar essas nanopartículas. E aí, usando um laser, eles transferiram o momento angular das partículas, momento angular da luz para as partículas. Isso fez com que essas partículas rotacionassem em frequências altíssimas, assim, de gigahertz. E aí isso lança, assim, o recorde, até onde eu conheço, é de 6 gigahertz para uma partícula armadilhada no vácuo. E aí lança a pergunta, quando você tem movimentos muito rápidos, de coisas muito pequenas, isso pode ser uma porta para a gente começar a observar efeitos dinâmicos do vácuo quântico, dos quais eu posso citar, por exemplo, o efeito Casimir dinâmico, que o Leandro apresentou. Você tem algo se movimentando muito rápido, você muda as condições de contorno ali do seu eletromagnetismo e você tem uma taxa de emissão de fótons correspondente. Outro exemplo muito interessante é a fricção quântica. Quando você tem um movimento relativo de dielétricos no vácuo, você tem uma força de arraste que tende a parar esse movimento. Esses dois fenômenos eles têm uma coisa em comum. Eles são muito pequenos e de difícil observação, justamente porque essas velocidades são difíceis de serem alcançadas em laboratório. Mas agora, com esses novos aparatos, isso pode ser uma plataforma em que a gente pode sondar esses tipos de efeitos do vácuo quântico. O que eu vou apresentar agora é o nosso approach de rotações Deixa eu só desligar isso aqui. Para investigar esses movimentos dessas partículas rapidamente girantes. E aqui surgem alguns efeitos que são, pelo menos para mim, surpreendentes. A ideia é o seguinte, imagina que eu estou passando um átomo próximo a uma nanopartícula que está girando. Vocês percebem que eles vão ter uma força, primeiro uma força de Casimir aqui. Né? A força de Casimir ela faz com que coisas que não tenham carga se atraiam ou como muita gente está procurando, se repelem, se repilam. Se repelem. E aqui essa interação seria modificada pela rotação da esfera. Isso também é muito, ou nanopartículas, isso é muito motivado por um trabalho que eu publiquei no começo do meu doutorado, em que a gente passa um átomo perto dessa esfera girando e a gente acumula uma fase aqui. A gente chama isso de análogo do efeito Sagnac, o efeito Sagnac no vácuo quântico. Vocês conhecem o efeito Sagnac? Não, o efeito Sagnac é quando eu tenho um interferômetro e eu rodo todo esse interferômetro em relação ao referencial inercial. Ou seja, o meu interferômetro agora é não inercial e por isso ele aponta uma fase proporcional à velocidade de rotação. Só que aqui agora eu tenho uma rotação relativa. E a gente propõe, por medições de fase, a detecção dessa rotação na vizinhança do objeto. O objeto em si está no referencial inercial. Só que agora, repara, o efeito Sagnac padrão, ele tem uma analogia com a Aranov-Bon, que tem uma analogia também com esse efeito desse trabalho que eu publiquei, que é o seguinte, eles têm uma força de Coriolis, ou parecida com Coriolis entre eles. Então isso já supõe, a gente já começa a pensar que talvez a força entre esses objetos girantes no vácuo guarde um resquício dessa não inercialidade entre os referenciais. Então o que a gente vai fazer quando a gente tem a suspeita? Nós, como físicos teóricos, nós calculamos coisas. E a ideia é a gente parte desse Hamiltoniano dipolar
a gente tem as flutuações de dipolo e o campo eletromagnético quantizado. A gente calcula essa energia de interação, esse fator menos meio. Você pode pensar, mas não é menos d escalar, é porque tem esse meio. Esse meio é incluído para dizer que esses caras não têm um momento de multipolo permanente, esse dipolo induzido. E aí a gente tem essa expressão aqui simpática, que ela é escrita em termos das funções respostas dos meus observáveis. Eu não vou entrar muito por uma questão de tempo na teoria da resposta linear, mas é importante a gente falar um pouco sobre a interpretação do que a gente vai chamar aqui de suscetibilidades. Tá? Polarizabilidade, função de Green, eu vou falar disso num minuto. Mas antes tem uma aproximação importante que a gente faz, que esse termo aqui relacionado com as flutuações de campo elétrico quantizado, ele não vai ser relevante. Por quê? Porque elas são relevantes numa escala de comprimento de onda que a maioria dos objetos não tem um comportamento dispersivo relevante. E para ter esse efeito a gente precisa de dispersão do material. Tá? Então esse efeito esse termo aqui vai ser desprezível nesse regime. Na prática, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que esse átomo, ou qualquer outra partícula, está muito perto dessa esfera. Tá? De modo que os comprimentos de onda aqui, de modo que nesse tempo que os fótons virtuais vêm e voltam, esse cara praticamente não vai oscilar. Tá? É o que a gente chama de aproximação de Van der Waals. E as suscetibilidades, elas têm uma interpretação muito importante de serem funções respostas. A suscetibilidade, ela vai me dizer, a suscetibilidade do campo, por exemplo, vai me dizer como vai ser o campo elétrico produzido por uma flutuação de dipolo. Quem fez eletro recentemente, aí, o curso de eletromagnetismo 1 e 2, fora o trauma de guerra, vai lembrar, vai saber que esse cara aqui é a expressão de um campo de um dipolo, levando em conta o retardamento, mas a gente pode, inclusive, levar esse retardamento para zero. Né? E esse cara aqui é muito familiar do pessoal da ótica quântica, né? Porque o dipolo induzido ele é uma resposta à aplicação do campo flutuante. Então ele vai ser essencialmente a polarizabilidade do átomo ou da minha nanopartícula que eu esteja interagindo com esse objeto girante. Aqui a gente constrói a nossa função de Green espalhada, porque não é só uma transmissão. Né? Ele vai produzir um campo que vai se propagar até a esfera, induzir um dipolo na esfera, depois se propagar para a minha partícula no instante posterior. Tá? Eu não vou entrar muito aqui, porque isso é mais técnico, a gente tem a questão de tempo, mas aqui a gente tem a expressão completa. Olha, eu propago da posição R' para a origem, que é onde está a minha esfera, polarizo essa esfera girante e depois propago novamente para essa nova posição da partícula. A gente lembra que ela está andando. Tá? E para isso a gente precisa da polarizabilidade de objeto e rotação. Essa expressão a gente faz uma mudança de referencial. Inclusive, o professor Reinaldo lá da UF, ele publicou um artigo que ele tem... Isso aqui é semiclássico. O professor Reinaldo, não sei quantos daí conhece, o professor Nathan conhece. Ele publicou um artigo em que ele faz isso quântico mesmo, coloca um hamiltoniano, e a partir desse hamiltoniano, de uma partícula com momento angular, ele chega também nisso aqui. É mais legal, porque permite... Os resultados são os mesmos na prática, mas a gente tem algo mais rigoroso. Permite a gente fazer mais coisas, incluir novos efeitos, que eu não vou mencionar aqui, vou deixar no ar para vocês me perturbarem ali no coffee break. Tá certo? Então, com todos esses ingredientes, a gente pode fazer essa conta e a gente chega em todas essas constantes aqui complicadas. Né? Olha, dependendo do R é 8. Mas aqui vocês vão perceber que isso aqui já é mais familiar. Quem fez o curso de mecânica clássica recentemente, ou já vai lembrar, esse termo aqui é muito parecido com a força de Coriolis. Na verdade, de fato, é a força de Coriolis. Mas a gente tem esse termo a mais, que é basicamente olhar para a componente radial dessa força. A gente está somando esse cara a mais. Então ele não é exatamente Coriolis, mas na sua forma funcional é muito parecido. A moral da história é que aqui a gente tem o resquício de um efeito não inercial num referencial inercial. Essa que é a jogada. A gente consegue, à distância, olhar como é o comportamento inicial de um camarada sem ir para o mesmo referencial que ele. Aí você vai falar assim, bonito você, né, Guilherme? A distância cai com R é 8. A gente vai chegar lá. Tá?
Mas isso aqui, quem é familiar com isso, vai lembrar do princípio de Mach, né? Que ele dizia que um referencial ele é tão inercial quanto mais longe eu tiver ele. Por isso que os primeiros referenciais inerciais da mecânica clássica foram as estrelas fixas. Não são exatamente fixas, mas por estarem muito distantes e serem muito massivos. E aqui a relação de inércia, na verdade, vão ser basicamente propriedades eletromagnéticas e geométricas, porque a distância também vai fazer parte do que a gente vai entender por inércia aqui. Claro que a massa vai entrar depois, mas a gente vai chegar lá. E aqui a gente pode aumentar o efeito. Eu não vou falar muito sobre esse slide pela questão do tempo. Pô, o organizador estourar o tempo é brincadeira, né, gente? Mas como a gente pode amplificar esse efeito baseado em considerações de você fazer um match, corresponder às ressonâncias atômicas com as ressonâncias de plasma do material, você tem um efeito muito maior. E aí, aqui a gente consegue uma força de 10 a menos 19 newton. Ai, nossa, parabéns, que força gigantesca, hein? Mas, para experimentos de medição de força em sensores atômicos, o pessoal mede isso no laboratório. Mas, para começar a finalizar minha apresentação, a gente pode fazer melhor que isso. A gente pode ficar grande e aí sair do regime de um único átomo só, para ser o meu, por assim dizer, sensor de não inercialidade. A gente pode ir agora para uma nanopartícula. A gente sai de um átomo para 10 a 8 átomos. Eu considero isso um avanço. E aí, quando a gente faz isso, eu não vou entrar muito nos detalhes técnicos. Agora, não só a polarizabilidade da minha partícula em rotação, a gente vai precisar também da polarizabilidade da minha partícula incidente, da minha partícula detectora, por assim dizer. Tá? E a gente tem essa nova força, claro, o mesmo regime, 1 sobre R8, o que vai mudar são as respostas eletromagnéticas da minha partícula. E aí o que a gente pode fazer para tentar medir isso? A gente pode jogar essa partícula na direção dessa. Quando a gente faz isso radialmente, esse termo se anula. Isso já simplifica um pouco as nossas equações. Claro que depois ele vai voltar a ser relevante. Tá? Aqui era para ser ômega maiúsculo, tá, gente? E aí aqui a gente faz uma análise numérica e vê... A gente faz... Eu vou cometer... Agora que eu estava reparando na apresentação do grupo Quanta, eu estou aqui mostrando o resultado de lei de Newton. Mas é porque o centro de massa dessa partícula é essencialmente clássico. A gente pode falar isso, mas é uma força que a gente pode falar de certa forma newtoniana, mas que ela vem de flutuações quânticas. Isso não é novidade da gente ter forças determinísticas a partir de entidades quânticas. E aqui vocês percebem que quando eu jogo essa partícula radialmente, a gente coloca aqui na origem essa esfera, ele não encosta. Ele é defletido. E essa deflexão, ela é ainda muito maior do que os raios das partículas. Então, se vocês repararem, a gente tem aqui um meio de fazer uma seção de choque que é diferente do espalhamento de esfera-esfera. Então, a priori, a gente poderia medir isso. Né? Por exemplo, a gente pega esse cara, depois armadilha ele, e a partir daí a gente consegue medir velocidades e outras coisas a partir dessa esfera. Isso aqui é para um material chamado BST, que é o bário-estrôncio titanato, que por ele ter frequências muito baixas de plasmônicas e polaritônicas, a gente consegue acessar mais facilmente essas propriedades plasmônicas dele, próximas às velocidades de rotação. Tá? E aí, para finalizar, os próximos passos é agora olhar o efeito Magnus no vácuo quântico. Que agora é o seguinte, a minha esfera detectora, ela também vai ter um momento angular. E aí a gente vai, ao invés de ter um análogo com Coriolis, a gente vai ter um análogo do efeito Magnus. Uma vez eu brinquei com o Celso que esse trabalho pode se chamar Como o Roberto Carlos bateria falta se o goleiro fosse um dipolo elétrico. Tá? Não sei se você já viu, não sei quem tem a memória boa aí, lembra... Não tem como esquecer.
daquele golaço do Roberto Carlos contra a França, que a bola fez toda aquela curva é causada pela rotação da bola, que cria uma diferença de pressão. Aqui, essa nossa diferença de pressão vai ser uma diferença de pressão eletromagnética, né? Só que não é exatamente pressão de radiação, porque a gente está com dipolo só. Então, mas o que muda aqui é essa mudança que a gente tem no comportamento dispersivo causado pelas rotações. E aí, de repente, olhar, porque esse é um sistema fora do equilíbrio, e aqui eu usei o teorema flutuação-dissipação, não exatamente pode, mas para as velocidades que a gente usa sim, mas de repente investigar isso com mais carinho, e levar em conta os efeitos da dissipação atômica, né? O efeito da largura de banda finita, que a gente não falou antes, são coisas para olhar. Mas esse trabalho está bem encaminhado, e a gente espera já começar esse artigo em breve. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês.